Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos iniciar a nossa quinta aula de Direitos Humanos, do nosso curso de Direitos Humanos. Nessa aula, gente, nós vamos ter uma matéria muito importante, bastante importante, e talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade se vocês ainda não pegaram com afinco a questão da hierarquia das normas que vocês deveriam ter aprendido já em direito constitucional. Daí depois nós vamos fazer uma pequena revisão. Então veja bem, gente, hoje nós vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também nós vamos estudar sobre o sistema regional de proteção dos direitos humanos, tá? E mais especificamente na aula de hoje nós vamos falar sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? E aí nós vamos ver como que isso funciona para proteger os direitos humanos individuais e até coletivos, como acontece para você que vai ser um advogado, uma advogada, ou mesmo um juiz, um promotor, uma promotora. Como que você vai fazer para peticionar, por exemplo, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Você não peticiona diretamente na ONU, tá? A gente vai ver, eu mandei para vocês dois esquemas de como funciona. Se a gente tivesse aula presencial, a gente ia até trabalhar uma peça processual mesmo de como você faz esse peticionamento. Mas como numa aula gravada, isso fica bastante difícil. Porque eu mandar o modelo para vocês não tem muito sentido. Vocês podem ver esse modelo na internet, tá? Mas é interessante saber como que funciona, tá? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós falamos sobre a criação da ONU, que se deu em 1945, como que funcionou, o porquê que num tempo pós-guerra, né, os países precisavam encontrar meios de solidificar a paz. Tanto que a gente não tem paz até hoje, mas vários estados lutam para que os estados vivam em paz, vivam em harmonia, sejam nas questões econômicas, sejam na diminuição do sofrimento de todas as pessoas ao redor do mundo. Essa é a função da ONU. E nós vamos falar hoje, iniciar nossa aula falando sobre o principal documento que elenca os direitos humanos que a ONU e os seus órgãos protegem. Tá? Então, nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de 1948, né? Ou seja, depois da fundação da ONU, e ela é um documento que ela marcou a questão da proteção dos direitos humanos, né? E ela foi elaborada pelos representantes de diversos estados. Então houve muita discussão para chegar nessa elaboração, tá? Nem todos os estados quiseram assinar porque tinham divergência de alguma coisa ou outra, né? Mas assim, diversos estados com posicionamentos jurídicos, culturais, né? A questão cultural no âmbito da ONU e no âmbito da declaração, ela falou bastante forte, porque quando você fala, por exemplo, na defesa de direitos das mulheres, você muda aquilo que a ONU ou que a maioria dos estados considera como uma perda de direitos, por exemplo, uma menina ter que se casar numa idade adolescente, num casamento arranjado. Alguns outros países dizem que isso é cultura, né? E colocam a mulher numa situação de não poder escolher. Não é assim que a maioria dos estados
entende, né? Hoje os direitos das mulheres eles são muito estudados, né? Então veja bem, gente. Outra coisa, uma vez um aluno me chamou a atenção para uma coisa bastante importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em Paris, tá? No ano de 1948. Por mais que a sede da ONU seja em Nova York, a Assembleia Geral funciona em Paris e em 1948 foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um documento, marco que estabeleceu pela primeira vez a proteção dos direitos humanos, tá? E aí, tem alguns outros documentos, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, e com os seus 2 protocolos opcionais. Também o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, com seu protocolo opcional, juntamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles formam a Carta dos Direitos Humanos, tá? Então, esses 3 documentos, eles são o primeiro fundamento para as outras convenções, para os outros tratados que vieram após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, esses outros tratados que vieram, que foram depois de 1945, que foram sendo adotados, nem sempre todos os países que fazem parte da ONU participam de todos os tratados. Como a gente já viu, um tratado ele pode ser um acordo bilateral, ele pode ter mais de 2, pode ter vários países, mas ele também pode ser um acordo bilateral entre apenas 2 estados, né? Então, depois de 1945, vieram outras convenções, por exemplo, em relação à prevenção do crime de genocídio, reprimir mesmo que os estados permitissem genocídios no âmbito dos seus territórios, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu no Camboja, em vários outros estados, né? E também a Convenção sobre todas as formas de discriminação racial. Então, assim, não basta apenas um Estado não escravizar. É importante que todas as pessoas, independente de suas etnias, que elas tenham seus espaços, independente da cor da sua pele. Ninguém pode ser discriminado no âmbito de um Estado. Isso porque é um direito humano e ninguém pode ser tratado, considerado nada além de que um ser humano. Então, a partir desse fundamento, nós somos todos iguais. Também, gente, a questão de discriminação, da mesma forma, a questão de discriminação contra a mulher, né? A gente sabe que a mulher tem uma luta para se firmar com igualdade na sociedade de muitos e muitos anos, né? Então, cada direito que vai sendo adquirido, por exemplo, o direito ao voto, o direito a se separar, vários direitos que a mulher vai conquistando, tem o direito da igualdade, ele tem a sua historicidade em relação à questão racial, em relação à questão da mulher, a historicidade ela é bastante evidente, a gente vai vendo esses direitos sendo conquistados no decorrer do tempo, né? Então também, e depois já em 89, numa época assim um pouco mais próxima da gente, os direitos da criança e a Convenção sobre esses direitos, que por conta dessa convenção que o Brasil elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois dessa convenção da criança veio a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, aí a gente vai vendo o tanto que a Organização das Nações Unidas ela tem uma importância na vida do ser humano, em todos esses aspectos que a gente vai discutindo, a gente percebe que a única preocupação
é a dignidade da pessoa humana. E agora a gente começa a entender, a gente vai começar a entender como que essa proteção é feita, né? Então, porque não basta assim você ter uma declaração e onde os países, né, os estados, eles não se vinculam, eles não são obrigados a seguir, por mais que eles façam parte. Então, o que que vai fazer a obrigatoriedade desses países seguirem? Então agora a gente vai começar a compreender e nós vamos começar a falar de direitos particularmente, por exemplo, a questão racial, a questão da mulher, a questão da criança. Nós vamos mudar a partir da próxima aula o nosso foco de estudo, né? Então nós vamos compreender agora como que funciona a estrutura regionalizada, como que funciona para você peticionar na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? Como que essa legislação, essas convenções, elas se encaixam dentro do direito brasileiro e depois que direitos são esses? Só para vocês saberem que nós estamos seguindo um caminho, né? Nós vimos a história dos direitos humanos, como eles vêm se desenvolvendo, nós chegamos na contemporaneidade, que é o que a gente vive hoje, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, né? Então, e nós vamos ver que direitos são esses que têm essa necessidade de serem protegidos. Tá? Talvez a gente não consiga ver todos, mas nós vamos ver aqueles, pelo menos os mais importantes. Bom, então nós temos um sistema global, que é a ONU, certo? E o documento mais importante é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nós temos 3 sistemas regionalizados, que é o sistema americano, o sistema europeu e o sistema africano. O sistema europeu e africano, na próxima aula a gente vai dar uma olhada neles assim bem rapidamente, porque o que nos interessa nós vamos estudar hoje, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, ele foi desenvolvido no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A OEA, ela é uma organização, ela também é uma instituição regional, né? Ela é uma instituição regional que ela agrega várias estruturas de proteção aos direitos humanos e ela cuida desses estados de maneira bastante próxima. Ela cuida para que esses estados para que eles fortaleçam a sua democracia, né? Para que esses estados fortaleçam os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos à educação, direito à igualdade, tanto a igualdade de gênero como a igualdade entre as raças. Então, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, da OEA, que foi inaugurada a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, né? Então, esse sistema interamericano de proteção que foi desenvolvido, ele tem 2 órgãos. Esse sistema, ele se baseia, né, na estrutura de 2 órgãos importantes, tá? Que é a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tá? Então, esses 2 órgãos, gente, e lembrando, tá? Sempre que eu falo isso, por exemplo, nós temos uma atuação no Brasil bastante forte, tanto da OEA quanto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, as duas são formadas por 7 membros, né? Que eles são eleitos e nomeados na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, né? E é uma lista que é enviada por todos os governos
dos Estados-membros, ou seja, dos estados que fazem parte da OEA, eles enviam nomes, né, indicações para que essas pessoas possam fazer parte da Corte Interamericana e da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. E aí, gente, a comissão, esses membros, eles vão cumprir um mandato de 4 anos e tem direito a uma reeleição. Já os membros da corte são 2 anos também, com direito a uma reeleição, né? E nós temos, assim, a gente estuda muito direitos humanos pelo livro da professora Flávia Piovesan, e ela faz parte da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Ela é uma brasileira, uma dos ícones de estudo de direitos humanos no Brasil. Ela é professora da Universidade de Coimbra, ela é professora da Universidade de Buenos Aires também. Eu já fui aluna dela, aluna presencial, é uma honra para mim, e ela faz parte da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? Então, olha só, aí esses países, da comissão e da corte, né, eles têm reuniões que são estabelecidas pela Organização dos Direitos Humanos, e todos os anos esses estados se reúnem, né, e eles deliberam os assuntos, né. Então, outra coisa que a gente tem que saber nessas eleições, um estado ele só pode mandar um representante, tá? Ele não pode mandar mais do que um representante. E o que faz essa convenção, né, interamericana dos direitos humanos? Qual que é a função dela? Bom, as principais funções realmente no âmbito da proteção dos direitos humanos, né? Então, o que a convenção vai fazer? A convenção vai fazer? Ela vai fazer relatórios sobre a atuação desses estados nesses assuntos que a OEA visa proteger. Então, por exemplo, se um estado ele está com a sua democracia ameaçada, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ela promove e estimula situações, cursos, treinamentos, para quê? Para que esses estados eles possam desenvolver sistemas que vai ajudar a desenvolver a sua democracia, e assim como todos os direitos humanos, né? Então, ela faz, assim, por exemplo, um relatório da situação, né, que foi encontrada, e como aquele estado, ele é um estado signatário, ou seja, ele faz parte desse acordo, ele faz parte desse tratado, né, esse estado, ele se obriga a cumprir, né, e também todos os outros direitos humanos desses estados que fazem parte da OEA. Também a comissão, ela processa os casos individuais. Nós vamos ver, por exemplo, que no âmbito da comissão que a Maria da Penha conseguiu que o seu direito que foi violado e que o Estado brasileiro não deu uma resposta à altura, ela conseguiu fazer justiça no seu caso. Então, também processa casos individuais, né? E todos os estados que fazem parte, eles têm eles devem ter essa abertura para que a comissão entre e faça seus relatórios, tá? Só que assim, gente, na verdade, esse relatório negativo é como se ele funcionasse assim, como uma sanção por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele seria a sanção mais forte, a sanção mais pesada. Mas acontece que para um Estado
economicamente, ele não ser bem visto internacionalmente, economicamente é muito ruim, porque os outros estados param de vender, param de comprar, param de investir. Então, a renda per capita, ela vai caindo, o PIB vai caindo e a qualidade de vida das pessoas que moram dentro daquele estado, ela piora bastante. Tá? E isso não é interessante para nenhum estado, para nenhum país, né? Então, a Convenção Americana, bom, a Convenção Americana, nós já vamos falar dela. A Convenção Americana é o principal documento de proteção dos direitos civis e políticos, se atentando que a gente não tem, assim, nenhuma menção dentro desse documento sobre direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, direitos coletivos, tá? Então, nós tivemos a Convenção Americana para proteger direitos civis e políticos, que também é chamado de Pacto de São José da Costa Rica. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Então, só aqui para falando sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, qual o documento que ela segue? É o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional a nível da OEA, e vocês vão ouvir falar dele assim no curso de direito inteiro, tá? O curso de direito, todas as leis que vocês vão ouvir falar uma hora ou outra, vocês falam, dentro do Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, é bastante importante. Embora o Brasil ainda seja bastante imaturo, né? Na questão da proteção dos direitos humanos, o STJ tem usado em suas decisões com uma frequência bastante alta. Se vocês fizerem uma pesquisa no site do STJ, vocês vão ver que o STJ invoca a Convenção Americana de Direitos Civis e Políticos em quase todas as suas decisões, tá? Então, outra coisa que eu já falei, mas enfatizar, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos é o primeiro órgão que conheceu os procedimentos de petições individuais. Então, como que ela faz? A pessoa que não conseguiu que o Estado lhe desse uma resposta, né? O que eu estou dizendo com isso, gente? Por exemplo, quando você tem um direito violado no âmbito dos direitos civis e políticos, por exemplo, na questão do direito penal, por exemplo, né? Na questão do direito penal, você pode fazer uma petição individual. Se o Estado brasileiro, por exemplo, você entra com uma ação na justiça, você entra com uma petição na justiça, você tem o seu direito negado. Ou seja, ele não é reconhecido como um direito. Olha só o caso, eu vou dar um caso bastante emblemático, né? Que é o caso da Maria da Penha. O Estado brasileiro achou assim, é quase como se a resposta que o Estado brasileiro tivesse dado era: Maria da Penha, o seu marido, como ele é seu dono, ele tem o direito de te matar, né? E aí ela recorreu à comissão e à corte, e o Brasil foi obrigado a mudar a sua legislação, e daí que vem a Lei Maria da Penha, tá? Só que no caso dela, não chegou até o fim. O Brasil já reconheceu que não tinha sido, não tinha aplicado corretamente, não tinha dado direito a ela, e aí já a gente vai ver isso depois, mas vocês vão ver que não precisou o Brasil ser forçado, tá? Já a corte, gente, nós falamos que tem a comissão e tem a corte. A corte já é um órgão, né, já é um órgão do sistema regional interamericano, que ele tem um caráter regional, ele tem um caráter jurisdicional, e ele foi criado pela própria Convenção Interamericana para supervisionar o cumprimento de tudo aquilo que foi convencionado lá no Pacto de São José da Costa Rica,
tá? Então ele tem uma função complementar. E que função que é essa? É uma função, tem competência tanto contenciosa como executiva, tá? E também, às vezes, a corte, por exemplo, como a comissão, ela já tem uma função consultiva, já a competência da corte, ela vai ser de mandar fazer e também de executar, de mandar fazer e também de executar todos os procedimentos da contenção, tá? Quando houver uma contenção. Ou seja, ela tem capacidade de resolver casos que chegarem lá. Então, é como se fosse um processo, só que é diferente daquilo que a gente vê no processo civil, é diferente do que a gente vê no processo do trabalho, tá? Para chegar na corte, é importante, gente, que tenha esgotado dentro do estado, que daquela pessoa que está peticionando ali, e também ele tem que ter sido esgotado dentro da própria comissão, para depois vir à corte e examinar esse caso, né? Então, na hora que esgotou, e aí a corte, que esgotou todas as vias anteriores, né? E aí a corte, ela decide que existe sim uma violação de um direito ali, então ela vai, na sua sentença final, na sua decisão final, decidir como que vai ser reparado e como que vai diminuir as consequências, né? Dessa violação de um direito humano, né? E aí a corte também, como a gente falou anteriormente, ela tem um caráter consultivo. O que é consultivo? É como se fosse uma interpretação do Pacto de São José da Costa Rica, falando de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples. A função consultiva da Corte Interamericana é dizer a interpretação, a questão hermenêutica da Convenção Interamericana, do Pacto de São José da Costa Rica. Então, a Corte tem duas funções, a jurisdicional e a consultiva, né? E quem que pode chegar até a Corte? Quem que pode? Qualquer estado membro da OEA, né? Qualquer estado e também qualquer pessoa, qualquer indivíduo que sente o seu direito foi violado e o estado não respondeu, tá? Aí, gente, uma coisa também que a corte tem são comissões. Todos os estados, o Brasil tem sua sede, né? E aí eles vão, por exemplo, eles assinam a convenção. Se o país assina e ela entra como um tratado internacional de direitos humanos, que a gente já vai ver na pirâmide de Kelsen onde ela se encaixa, esses países são obrigados, né? Então, ela vai supervisionar esses estados para ver se os protocolos, tudo aquilo que foi convencionado, que o estado, por exemplo, no caso do estado brasileiro, que ele assinou, se ele vai cumprir. Então, por exemplo, tem situações que hoje elas são verificadas no âmbito da corte. A prevenção à tortura, né? A questão do desaparecimento forçado de pessoas, a questão da violência contra a mulher, essas questões elas estão sendo analisadas, né, no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá certo? E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho, tá, de duas situações. Como que funciona esse peticionamento, né? Como que você faz, digamos que você é um advogado, você é uma advogada, como que você vai fazer para peticionar no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Olha só,
Existem modelos de peças processuais, por exemplo, para direito civil, existe modelo de peça processual para direito penal, tudo isso vocês vão aprender, né? Existem também modelos de peças processuais para você peticionar perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você faz ali a petição, né? E encaminha essa petição para a Corte Interamericana, certo? Aí, eles vão fazer, claro, eles vão fazer um juízo de admissibilidade, eles vão ver se os requisitos necessários para ser admitidos, se eles estão, pelo menos, tem alguma evidência de que direitos humanos foram violados, tá? E aí, a corte, ela vai intimar aquele estado que aquela cidadã, aquele cidadão faz parte, né? Ou aquele grupo de pessoas, tá, gente? Porque pode ser um direito violado, um direito que tenha um grupo de pessoas ou uma pessoa só, né? E aí ela vai ver se o Estado vai voltar as informações, ela vai ver se essas informações que o Estado deu são pertinentes ou não. Então existe todo um fluxograma, né? Existe todo um fluxograma, assim, né? E aí ela vai ver se as informações, tanto do Estado como do peticionário, que se são verdadeiras, tá? Nesse estágio, a corte vai buscar um acordo. Ela vai buscar como se fosse uma mediação. Chama o Estado, chama aquela pessoa que teve o seu direito violado e não reconhecido no âmbito daquele Estado. E daí, gente, geralmente a maioria das situações contenciosas, elas são resolvidas nesse acordo, certo? E daí não tem punição para aquele Estado que ignorou os direitos, tá certo? Agora, se não tiver o acordo, aí a comissão vai elaborar um relatório, né? E vai fazer recomendações para o Estado. E esse Estado, ele tem 3 meses para cumprir essas recomendações. Se for geralmente é a resolução do caso em si mesmo, né? Se o Estado não resolver, aí essa denúncia ela vai ser levada à Corte Interamericana, né? E aí, se o Estado, por exemplo, no caso da Maria da Penha, né? Não, então nós vamos elaborar uma lei de proteção e tal. E aí a questão sempre fica, né? Depois da elaboração da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, a gente tem a impressão que ela aumentou. A gente tem a impressão que tem muito mais violência, feminicídio, um aumento da violência contra a mulher. Bom, aí, num primeiro momento, diz-se assim, não, é porque antes não se notificava tanto. Agora está havendo muito mais notificação. A Lei Maria da Penha deu muito mais coragem para que as mulheres denunciassem, né? Só que está aumentando tanto que esse tipo de explicação, de fundamento, já não está sendo mais aceito, né? E daí, não tendo uma resolução para o problema, a Comissão Interamericana ela vai levar esse caso para a corte e a corte vai ter um prazo daí de 3 meses, vai mandar um relatório para aquele estado, né? E aí o presidente do tribunal faz um exame preliminar disso, né? E aí vai notificar o presidente, os juízes, a própria vítima que teve aquele seu direito violado e o Estado, que terá um prazo de 4 meses para apresentar uma contestação, vai ter uma audiência e daí a corte vai apresentar como se fosse uma sentença. É uma decisão e dessa decisão não tem apelação. Não vai ter uma apelação para a ONU, não vai ter apelação para uma outra corte, não tem discussão.
certo? E aí é aquilo que eu falei. Esse relatório, ele é como se fosse uma penalidade, tá certo? Tudo bem? E daí quais são, gente, esses direitos? Esses direitos, eles estão esculpidos no Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E o que é isso? É um tratado. É um tratado internacional que, entre os Estados-membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos, né, e que ela é de 1969. Então, veja bem, a convenção, ela foi subscrita ainda, por exemplo, o Brasil fazia parte e nós ainda estávamos sob a égide de um governo ditatorial, tá? De um governo militar. E foi na cidade de São José da Costa Rica, no Panamá, por isso que se chama Pacto de São José da Costa Rica. E dentro do sistema interamericano, esse documento, essa convenção, ela é a base de proteção. Ou seja, gente, tudo que você vai fazer, toda petição que você vai fazer, toda contestação, todo o seu trabalho no âmbito do direito, quando você vai proteger o seu cliente, você tem que primeiro fundar o direito dele nessa convenção. Tá? Então, seria importante que você conhecesse a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica, de cabo a rabo, tá? Para você, inclusive, entender o que funda, qual que é o fundamento de muitas leis brasileiras. Você consegue entender o porquê que o Brasil elaborou tais leis de proteção aos direitos humanos, né? Por quê? Porque quando o Estado assina um acordo, quando ele assina um tratado, né, ele se compromete a respeitar esses direitos e essas liberdades individuais e reconhecer e garantir para todos os seus cidadãos o exercício para que a pessoa, aquele cidadão que mora ali dentro daquele estado, daquele território, para que ele tenha a sua dignidade respeitada, com os seus direitos respeitados, sem sofrer discriminação em nenhuma hipótese. Então, o código que protege os direitos humanos no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos, é justamente essa convenção. Tá? Então, essa Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, tem uma situação bastante importante, assim, eu não vou falar, porque assim, por exemplo, ela considera, eu não vou entrar em polêmica, porque polêmica a gente tem que fazer uma mesa de discussões e aqui eu tô falando sozinha, é complicado, né? Não vou discutir. Mas, por exemplo, para o Pacto de São José da Costa Rica, o ser humano, ele é considerado ser humano a partir da concepção. Já no direito brasileiro, o direito brasileiro adota a teoria natalista, né, a partir do nascimento com vida, né? Então, é bastante interessante porque isso acaba tendo uma discussão bastante grande, assim, quando que você considera vida, né? Então, e quando o país é signatário de um tratado de direitos humanos, vocês vão ver como que ele se encaixa na hierarquia das normas agora, né? Então, vocês se lembram da pirâmide de Kelsen? Eu vou tentar fazer de um jeito aqui que eu consiga mostrar para vocês e ao mesmo tempo explicar onde que se encaixa um tratado. Eu vou tentar fazer de um tamanho pequeno para que eu consiga não precisar ficar levantando, tá? Então aqui, só para vocês
vocês entenderem do que a gente está falando. Nós vamos entrar um pouquinho no direito constitucional, para falar um pouquinho sobre, sobre legislação, sobre a hierarquia das normas dentro do direito brasileiro. Eu acho que vocês já viram isso, mas isso em termos de tratado é bastante importante. Eu acho que vocês já viram isso, mas aí o professor também, como ele não é professor de direitos humanos, ele vai dizer só assim, os tratados de direitos humanos se encaixam aqui é direitos humanos que se tornou uma emenda constitucional, esse aqui não se tornou uma emenda constitucional, né? Eu não sei, estou julgando aí sem saber, eu fiz azul, né? Então, gente, essa aqui é a pirâmide de Kelsen, vocês lembram dela, né? E o direito brasileiro, existe uma hierarquia de normas que segue justamente essa ideia, essa teoria de Kelsen aí, que ela é adotada em vários estados, né? E daí, uma coisa bastante importante, no topo da nossa pirâmide, nós temos, aqui vai cair, nós temos a Constituição Federal, certo? No topo da nossa pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Só que, gente, a gente não tem só a Constituição Federal. Nós vamos ter no topo da pirâmide aqui o chamado bloco de constitucionalidade, tá? Então não vai ser só a Constituição. Junto com a Constituição Federal, no topo da pirâmide, e daqui a pouco eu vou dizer a importância de estar nesse topo, tá? Então nós temos a Constituição Federal, que tem as suas normas originárias. As normas originárias, gente, elas são aquelas, assim, desde que a Constituição foi promulgada, desde 1988, as normas originárias. Bastante importante, eu vou recordar um pouco de direito constitucional aqui com vocês. As normas originárias, elas não podem ser declaradas inconstitucionais, tá? Então, essas normas aqui, ó, que na Constituição que nós temos, as originárias, e nós temos as derivadas, certo? O que são essas normas derivadas? São as emendas constitucionais. Essas emendas constitucionais, elas podem sim ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, quando vocês estudaram em direito constitucional sobre controle de constitucionalidade de uma norma, vocês estão falando das normas derivadas, ou seja, das emendas constitucionais. Então, vai verificar se essas normas são constitucionais ou não. Bastante importante, importantíssimo, não tá dando para ver, né, gente? Bastante importante vocês saberem que entre as normas originárias e as normas derivadas não tem hierarquia. Não é porque uma norma não pode ser passível de controle de constitucionalidade que essa norma ela é mais importante do que uma emenda constitucional. A emenda constitucional, ela pode passar pelo controle de constitucionalidade, mas depois que ela foi declarada constitucional, não tem mais hierarquia entre uma norma originária e uma norma derivada, né? Aí, peguei até a minha caneta vermelha. Nesse bloco de constitucionalidade, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos, só que não são
todos os tratados internacionais sobre direitos humanos. São aqueles que foram aprovados com um quórum de emenda constitucional. Então, são aqueles que foram aprovados com quórum de emenda constitucional. Esse quórum aqui, eu acho que eu não escrevi muito certo, né? Então, olha só, que quórum é esse? Só relembrando ali o direito constitucional, né? É aquele que precisa de 3/5 dos deputados e senadores para ser aprovado, tá? E não de uma maioria simples, tá certo? Então, gente, nós temos aqui, ó, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional. Esse é o bloco da constitucionalidade, é o bloco de constitucionalidade. O que eles têm de bastante importante? Quando você tem essas normas jurídicas que estão lá no topo, essas normas jurídicas, elas são, por exemplo, elas valem como, elas são aquelas normas que vão dar validade para todas as outras que vierem aqui, né, nessa questão hierárquica. Então, por exemplo, uma lei complementar, uma lei ordinária, ela tem que obedecer o mandamento de uma lei fundante, por exemplo, que são essas superiores, tá? Então, são normas superiores mesmo. As outras que vierem abaixo, elas são normas que devem respeitar as emendas constitucionais, a Constituição Federal originária, né, também, e os tratados de direitos humanos que foram aprovados com quórum qualificado, tá? Então, gente, vem depois, aí começam os nossos problemas. Por quê? Aqui nós temos leis complementares, leis ordinárias. E aqui nós temos os tratados de direitos humanos que não foram aprovados por esse bloco, por esse quórum qualificado. Eles foram aprovados no rito ordinário, tá certo? Só que, você veja bem, nós falamos aqui, ó, que a lei complementar e a lei ordinária tá aqui. Aqui, gente, essas normas, elas são ditas que elas têm um caráter supralegal. Ele é infraconstitucional e ele é supralegal, tá certo? E são tratados sobre direitos humanos, são tratados internacionais sobre direitos humanos, tá certo? Aqui nesse bloco aqui, abaixo desses tratados, entram outros tratados internacionais, por exemplo, tratados econômicos, tratados sobre direito tributário, entra aqui, ó, nesse bloco, tá? Com a lei complementar e lei ordinária. Mas como a gente não vai tratar aqui de direito constitucional, não é necessário explicar tudo que vem nesse bloco. O que importa para mim são esses dois blocos aqui, ó. Para vocês verem a importância de um tratado internacional de direitos humanos, tá? Eu arrumei isso aqui, gente, porque olha, pensa uma pessoa que não sabe dar aula direito sem um quadrinho. Então, daí eu arrumei isso aqui pra gente poder explicar melhor, tá? Então, olha só, aqui tratados de direitos humanos, aqui os outros tratados internacionais entram, ó, tá? Tratados internacionais entram aqui, junto com a lei complementar, junto com a lei ordinária, com medidas provisórias também, com decretos legislativos, tá tudo aqui, tá?
mas nós não vamos ficar falando sobre isso. Tudo bem? Da mesma forma, por exemplo, aqui nós temos as normas infralegais, né, que são os decretos executivos, que são as resoluções, as portarias, fica tudo aqui, certo? Fica tudo aqui nesse bloco. O que importa para a gente são esses dois blocos aqui, tratados de direitos humanos. E aí a gente estava falando sobre a Convenção Interamericana, sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Quando, gente, ele foi votado, ele entrou aqui, ó, porque ele foi aprovado por um rito ordinário. O Pacto de São José da Costa Rica, ele foi aprovado por um rito ordinário. Mas aí nós temos uma situação que é assim, a gente vai falar um pouco sobre doutrinadores. Nós temos dois doutrinadores de direitos humanos bastante que são ícones dos direitos humanos no Brasil, que é a professora Flávia Piovesan e o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Tá? Infelizmente a nossa biblioteca está fechada, nós temos livros deles lá maravilhosos na nossa biblioteca, mas infelizmente ela está fechada. Esses dois professores, eles consideram que, por mais que o Pacto de São José da Costa Rica ele tenha ele estaria aqui, teria um caráter supralegal, ele tem matéria de emenda constitucional, tá? Então, doutrinariamente, por mais que formalmente ele esteja aqui, porque ele não foi aprovado com quórum especializado, com quórum de 3/5 do Congresso, tanto do Senado como da Câmara, né? É considerado, por força da sua importância jurídica internacional, ele é considerado, deve ser considerado no bloco de constitucionalidade, mas aí já é uma decisão, já é uma questão, uma discussão doutrinária, defendida por esses dois ícones, a professora Flávia e o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, tá? Então, olha só, quando a gente fala isso, é interessante também fazer uma pesquisa no âmbito do STJ, né? Que o STJ ele tem decidido muito colocando o Pacto de São José da Costa Rica nesse bloco de constitucionalidade aí. Então é bom acompanhar isso para gente perceber que a importância do Pacto de São José da Costa Rica na proteção dos direitos humanos, tá? Então, outra coisa que eu ia falar para vocês, gente, por mais que às vezes é necessário que a gente se adentre um pouco na disciplina de direito constitucional, de alguns outros direitos, e conforme o passar do tempo vocês vão ver que cada vez mais a gente vai entrar agora, por exemplo, no âmbito do direito penal, a gente vai precisar entrar no âmbito do direito civil para discutir esses direitos a partir de agora. É importante, às vezes, que vocês tiverem alguma dúvida, mandem, enviem essa dúvida, porque às vezes eu considero, por exemplo, que vocês sabem tudo sobre a pirâmide de Kelsen, que vocês sabem bastante a diferença entre lei complementar e lei ordinária, que vocês já entendem bastante a concepção da hierarquia das normas dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, se por acaso tiver a necessidade de uma nova explicação, vocês podem pedir para eu explicar para vocês essa questão da hierarquia das normas dos processos legislativos. É uma questão que eu estudei muito, é uma questão que eu sei bastante, produzi um material bastante legal, e se vocês quiserem, a gente pode fazer
uma explicação à parte. Eu dei aqui bastante resumido, né? Mas essa questão da hierarquia, mas deu para entender, né? Então, com isso eu finalizo, tá? A aula de hoje, a aula 5. Encontro vocês a semana que vem. Espero que vocês leiam o material. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Pode pedir para o líder entrar em contato comigo. Ou então, se for uma dúvida individual que vocês não quiserem, pode mandar para mim, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a semana que vem.